Bem, eu quero dizer, para começar, que é muito emocionante estar aqui no Instituto de Psicologia e andar em torno dessas diversas salas com certos nomes, como o da Carolina Bori ou César Hades, que foram figuras inspiradoras durante toda a minha vida. Além de outros nomes de amigas muito queridas que morreram no combate à ditadura, como a Yara Yavelberg, a Lola, a Aurora Furtado. É uma coisa tão emocionante para mim que, depois que eu voltei para o Brasil, nos últimos 48 anos, eu só estive uma vez aqui no Instituto de Psicologia. Essa é a segunda vez que eu estou aqui no Instituto. Esses nomes me evocam uma grande quantidade de memórias, algumas associadas a situações aflitivas, tais como quando uma gentil delegação do 2º Exército veio me convidar aqui para prestar um depoimento no centro, eu acho que eles estavam pretendendo fazer uma história da luta democrática no Brasil, e me convidaram para dar um depoimento na UBAN. E, não me encontrando aqui, eles prenderam a Carolina Bori. E foi um dia bastante interessante, né? No fim do dia, eles soltaram a Carolina. A Carolina fez tudo para tentar. Eles vieram buscar a mim e ao Gerry, um outro colega meu. Ela fez tudo para nos encontrar, contar o que tinha se passado. E, no dia seguinte, eu acho que, para o maior espanto que eles já tiveram na vida, né, eu e o Gerry nos apresentamos na UBAN. Nós fomos lá e dissemos que o capitão tal queria falar conosco, e nós tínhamos vindo aqui, então, conversar com o capitão tal. Eles, acho que eles ficaram tão espantados que eles resolveram, depois de umas 10 horas, liberar a gente. Também quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui com o Leopoldo e com o Paulo, né, também pessoas de quem eu gosto muito. Poderia dizer uma série de coisas sobre as qualidades intelectuais dessas pessoas, mas eu acho que a coisa principal é que eu gosto muito deles e admiro os dois. Eu vou começar falando da perspectiva kleiniana, a partir de uma descrição de 2 ou 3 passagens que vêm da literatura, que são descrições do ser humano e de como a gente pode captar o ser humano. Porque eu começo com isso, porque eu acho que são manifestações importantes de como é que o ser humano se constitui, e está diretamente associado à nossa conversa hoje sobre os objetivos da psicanálise, que é um tema bastante... parece simples, mas é algo bastante complexo, e eu acho que foi mudando ao longo dos anos, né? A partir das coisas geniais do Freud, né? Eu acredito que tanto o que eu vou falar hoje quanto o que o Paulo vai falar hoje são, de certa forma, desenvolvimentos, acréscimos, expansões do próprio Freud. Eu começo com uma citaçãozinha do Saramago, no qual ele diz: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Eu queria ressaltar essa ideia do não tem nome, porque eu acho que um dos objetivos da psicanálise é dar os diversos nomes a essa coisa que não tem nome e que se constitui naquilo que nós somos. Uma outra passagem vem do Grandes Sertões e Veredas, né, do Riobaldo, e ele diz o seguinte: de primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no boquém. Quem mói no áspero não fantaseia, mas agora, feita a folga que me vem, e sem os pequenos dessossegos, estou de range-rede, e me inventei nesse gosto de especular ideia. Não é? Acho que é uma boa descrição do que a psicanálise faz, que é esse gosto de especular ideia, né, de procurar encontrar, através da narração da própria vida, né, um fio central condutor que dê unidade e sentido. Não
Paralisou aqui. Ainda, né, dentro dessa linha, citando ainda Reobaldo, nessa busca dele para encontrar esse fio condutor, né, ele diz: eu queria decifrar as coisas que são importantes, e estou contando. Não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Eu quero ressaltar essa matéria vertente. Queria entender de medo e de coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. Eu tenho a impressão, né, que o Reobaldo, a tentar entender nessa matéria vertente aquilo que dá corpo ao suceder, não é, associado a esse impulso que nos empurra para frente, eu acho que é o centro daquilo que nós poderíamos começar a considerar como parte dos objetivos da psicanálise. Não é? O Freud, numa carta ao Stefan Zweig, ele diz que a tarefa fundamental da psicanálise é lutar contra o demônio da irracionalidade. É uma das outras formas de falar desse custo enorme que a burrice tem para os seres humanos. Né? E ele acrescenta, de maneira serena, um objeto de estudo inteligível, né, apenas fazia com que suas ideias a respeito da natureza humana parecessem ainda mais desalentadoras, mais inaceitáveis. Eu tenho impressão, isso é o Peter Gay comentando o Freud, dizendo que essa busca, né, da racionalidade, a busca da superação da burrice, né, é algo que produz uma reação em volta. Né? Eu quero seguir agora me concentrando no tema que me foi proposto, né, o que é desenvolver-se para Melanie Klein. Mas dizendo que, quando examinamos uma determinada concepção no autor, somos confrontados com um dilema complexo. O pensamento de nossa autora, Melanie Klein, não é estático, contém diversos movimentos e deixa diversos temas apenas esboçados ou implícitos. Então, em que momento ou aspecto do seu pensamento eu devo privilegiar? Há várias possibilidades. Por exemplo, poderia me concentrar nos momentos em que ela explicitamente diz alguma coisa a respeito dos objetivos da psicanálise. Mas eu também poderia me inspirar naquilo que está subentendido, naquilo que está implícito, naquilo que seria a consequência natural de todo um sistema de pensamento. Mas também eu poderia pensar na Melanie Klein como um pensamento em desenvolvimento e levar em conta, não é, o que o Otávio Paz chamava de transtextualidade, não é, que a Melanie Klein lida e relida pelos diversos autores, né, e que tentam reconstruir o seu sistema, né, e os movimentos naturais desse sistema no que tange a questão dos objetivos da psicanálise. Agora, diante dos Reobaldos da vida, como é que Klein busca encontrar essa coisa importante, essas coisas importantes que dão unidade e sentido à vida, assim como a GAN, né, de certa forma, é a pulsão, que empurra a gente para frente a fazer tantos atos, dando corpo ao suceder. Diria que ela enfoca, sobretudo, na matéria vertente, que vai dando esse corpo à vida. Né? Melanie está mais focada em entender como o indivíduo está sendo do que como ele é. Isso é uma coisa muito importante, né? Sobretudo do ponto de vista da psicanálise clínica, do ponto de vista do que nós fazemos no consultório. Né? Eu não tento entender como o indivíduo é. Né? Eu não pretendo contar para o indivíduo como ele é, né? Que seria uma abordagem, digamos assim, histórica a respeito da pessoa. E isso, de certa forma, para alguém experiente, e a experiência a gente adquire com os anos, é até muito fácil, de certa forma. Né? É muito fácil impressionar as pessoas falando de como elas são.
A grande questão, o grande problema é mostrar como as pessoas estão sendo no momento em que elas estão sendo, né? Daí a importância dessa ideia da matéria vertente, né? Em Klein, a palavra-chave no que tange aos objetivos da psicanálise é integração. Ela concebe a mente humana desde os seus primórdios como dotada de um movimento. Em inglês há uma palavra para isso que não tem correspondente exato em português, e as palavras que se aproximam disso, né, pecam por um lado ou para o outro. A palavra em inglês é urge, né, uma espécie de urgência, um movimento interno em direção à integração, e permanentemente ameaçado de desintegração, seja das diferentes partes do ego, que se encontram cindidas, seja do significado das experiências emocionais que vivemos ao longo de nossas vidas, ou ainda de sentimentos reprimidos ou defensivamente superficializados, a tal burrice referida pelo Freud. 3 outros termos aparecem associados a esse movimento pela integração: profundidade dos afetos, responsabilidade e compromisso no sentido de lealdade para com seus sentimentos. Esses 3 termos envolvem complexos processos mentais. Ninguém é profundo simplesmente por desejar sê-lo. O mesmo pode ser dito em relação ao desenvolvimento de atitudes responsáveis e compromissadas. Ninguém em sã consciência negaria possuir ou não valorizar essas 3 atitudes. A questão é como atingi-las, como mantê-las ativas durante toda a nossa vida, diante de todas as turbulências emocionais pelas quais passamos. Nenhuma dessas atitudes ou qualidades se esgota em seu aspecto cognitivo. Todas envolvem um componente afetivo associado a significados mentais em seu cerne. É o ego que nos dá acesso à verdade psíquica e material, e ela está sob influência de toda sorte de forças, dentre elas nossas paixões, que nos levam a aceitar certos compromissos inconscientes e sujeitá-los a distorções. Conhecer e saber são processos ativos e não discretos, ou seja, eles não têm ponto de partida nem de chegada. Muito facilmente, o ser humano se adapta a uma vida como se, a um faz de conta, a uma vida falsa e passa a viver como um zumbi, proficientemente ativo, mas emocionalmente morto. Elizabeth Rocha Barros, minha esposa, numa expressão feliz, comenta que o futuro será o passado se o presente não for modificado. Isso é uma frase de bastante impacto e importante do ponto de vista da psicanálise, né? Que é essa ideia de que o futuro será igual ao passado se o presente, se a vivência, se a matéria vertente, né, referida pelo Reobaldo, não for compreendida nos seus aspectos, eu diria, infinitos. Não basta desejarmos nos integrar e, a seguir, buscar aprofundar nossos afetos para que isso ocorra, porque existem forças dinâmicas inconscientes que nos impedem de fazê-lo, as chamadas defesas. Defesas são modos de pensar que visam manter o sofrimento psíquico e a ansiedade em níveis toleráveis, à custa, frequentemente, de um apequenamento vertical ou horizontal do ego. A gente se emburrece. O emborrecer aqui não é apenas algo cognitivo, mas eu diria, afetivamente, a gente progressivamente morre, né? Defendemos-nos reprimindo afetos, destruindo conexões entre redes afetivas, cindindo funções psíquicas, superficializando nossas emoções ou negando afetos, seja nos destituindo deles, seja transformando-os em seu oposto. Tudo isso está em Melanie Klein, às vezes explicitamente, outras apenas esboçado de uma maneira que será desenvolvida pelos seus seguidores, né, e expandida por aqueles que se inspiraram na sua obra, dentre eles Bion, em parte Winnicott. Aos poucos, eu espero que esteja ficando claro que o mais importante no que se refere ao desenvolvimento psíquico é buscar dissolver as forças que militam contra essa evolução,
Para tanto, é necessário recuperar as conexões perdidas ou bloqueadas entre as diversas redes afetivas que se organizaram e continuam a se organizar durante toda a nossa vida. E assim criarmos um ambiente interno para aprofundarmos nossa vida emocional. Isso nos permitiria manter um desenvolvimento emocional contínuo, ou seja, em processo de permanente aprofundamento. Só assim, a meu ver, adquirimos a responsabilidade pelo que somos e nos comprometemos com nossas relações emocionais. Desenvolvemos uma lealdade, né, a nós mesmos e às pessoas que nos cercam, e isso cria a possibilidade de nós termos uma relação emocionalmente íntima com essas pessoas. Tudo isso está baseado nessa possibilidade de aprofundamento, numa ampliação da capacidade do ser humano de pensar e fantasiar. A psicanálise contemporânea está mais focada em descobrir como pensamos aquilo que pensamos, do que interpretar o conteúdo dos pensamentos em si mesmo. Ou seja, e eu acho que o Paulo vai falar bastante sobre isso, né, que a grande questão não é a busca do significado do conteúdo, mas, sobretudo, do tentar entender, tentar transmitir para o paciente, conjuntamente com ele, construindo com ele, né, qual é o movimento que está por trás da constituição dos significados. Como é que a gente pensa mais do que aquilo que a gente pensa, né? E, quando falamos em pensamento, estamos nos referindo a uma mente que conhece, não apenas cognitivamente, mas através dos olhos da emoção. Tanto no pensamento kleiniano, quanto na psicanálise atual, houve uma migração do interesse sobre os afetos conflitantes, basicamente ódio e amor, para uma preocupação em entender como os sentimentos são processados como pensamento. Isso é central, como os sentimentos são processados como pensamentos. Quando eu falo assim, sentimentos processados como pensamentos, parece que existe uma não continuidade, como se fossem dois compartimentos. Não são. Não é? Eu acho que a psicanálise está voltada exatamente para essa busca da conexão entre sentimento e pensamento. O pensamento sempre, nesse sentido que eu acabei de mencionar, né, como o mundo é visto e compreendido também aos olhos da emoção. Aqui está presente uma visão da mente humana, ou aparelho psíquico, na terminologia freudiana, que sugere que essa não é simplesmente coletora de fatos, mas uma estrutura que, para se desenvolver, depende de aprender a pensar. Né? Então, a mente não existe apenas para coletar ou classificar informações. Ela está em permanente processo de construção e é o próprio pensar, né, que vai criando as condições para ela se desenvolver nesse sentido que Klein propõe, né, no sentido da integração, do desenvolvimento de compromissos mais profundos com os nossos sentimentos. O que eu estou falando hoje é uma aproximação da questão através de várias, eu diria, é uma abordagem meio circular, em que eu vou tentando aprofundar a questão da concepção de desenvolvimento. Nós concebemos uma mente que enfrente pressões impostas ao psiquismo pelas forças pulsionais para um trabalho de transformação das experiências emocionais que confronta permanentemente o ser humano com a sua insuficiência, com a insuficiência dos instrumentos disponíveis para a simbolização. A gente pensa com símbolos, né? Sejam palavras, sejam imagens, né? Sejam aquelas intuições, tudo isso é corporificado num conceito que a gente pode chamar de símbolo, né? E a mente progride transformando experiências emocionais e seus significados e estabelecendo novas conexões. Nesse confronto, o ser humano é instado a ampliar cada vez mais seu universo simbólico, para dar conta de suas necessidades de comunicação, tanto no mundo interno quanto externo, e para poder pensar o mundo em sua complexidade. Símbolos são instrumentos para construir pensamentos. Sendo assim, necessitamos de uma contínua criação de símbolos ou formas simbólicas e representações mentais para podermos pensar. Aí vem uma questão que eu vou mencionar, não vou entrar nos detalhes,
que é o problema do o que nos move para criar símbolo, né? Para pensar, para construir esses tijolinhos chamados símbolos que nos ajudam a pensar, e pensar é também estabelecer uma comunicação com o mundo externo e conosco mesmo, a partir de uma tentativa, de uma necessidade de nós compreendermos a complexidade do mundo, incluindo as relações humanas, né? Então, o que é a GAN, né, no dizer do Riobaldo, que impulsiona a mente a criar símbolos? Há várias respostas, eu não vou entrar no detalhe dessas respostas, mas um autor francês chamado Jean-Claude Roland fala, por exemplo, num imperativo representacional, a gente tem uma compulsão, né, a representar o mundo. O Laplanche, que é um grande autor francês, que não é kleiniano, mas é uma enciclopédia de psicanálise, né, ele fala numa coisa chamada efeito Zeigarnik. Zeigarnik é referência a um psicólogo russo chamado Bluman Zeigarnik, que introduziu a seguinte proposição, que a mente é sempre forçada, impulsionada, movida a tentar resolver problemas, né? E, para resolver problemas, ela precisa criar os instrumentos para perceber a existência dos problemas, a natureza dos problemas, e tentar ampliar a inteligibilidade dos problemas. Veja, não é resolver os problemas, é ampliar a inteligibilidade dos problemas, tá? Uma das funções básicas da mente humana ao pensar consiste em dar um significado emocional às contínuas experiências de vida através de um processo de metabolização desses significados, e assim transforma a sua compreensão numa estrutura psíquica. Isso é uma coisa bastante importante. E, de novo, eu estou mudando de círculo, digamos assim, estou me aproximando um pouco mais do centro, que é a questão do pensar associado a dar significado às experiências, né? E aí eu gostaria de mencionar uma estrofe de um verso do Eliot, em que ele diz o seguinte: nós tivemos a experiência, mas perdemos a sua significação. E a busca da significação restaura a experiência de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito ilustrativo, não é, dessa ideia de que sempre que nós damos um significado, que compreendemos um significado, que construímos um significado para as nossas experiências, nós, de certa forma, a estamos restaurando, mas sempre de uma forma diferente, não é? É assim que o ser humano vai se desenvolvendo, é assim que o ser humano se desenvolve no sentido de crescer, né, de maneira a poder lidar com a complexidade da vida. A complexidade da vida inclui tanto a necessidade que nós temos de compreender os fenômenos físicos, os fenômenos do mundo, como as relações humanas, os nossos sentimentos em relação aos seres humanos, etc. E tal. Um autor da época do Freud, né, inglês, o James Stratley, ele cunha uma palavra, ele cunha um termo bastante interessante do meu ponto de vista, quando ele fala no que ele chama de interpretação mutativa. Na psicanálise busca as interpretações mutativas. Veja bem, é importante essa palavrinha, mutativa, não é mudança apenas. A palavra mutativa tem sua origem na palavra mutação, termo da genética, e conota um tipo particular de mudança. Uma mutação altera não só o presente, mas toda a progenitura, que vier a se originar desse presente. A interpretação mutativa é aquela que altera a estrutura da organização mental e passa a produzir experiências emocionais de qualidades diferentes, né? De novo, isso é algo importante, né? Essa questão da mutação, não é? A mudança não é simplesmente mudar o meu ponto de vista, mudar a opinião que eu possa ter a respeito de uma determinada pessoa, ou... Acabei de me perder aqui, eu não sei nem como que eu me perdi, mas...
Saiu da tela. Acho que fugiu de mim. Eu estava no Word, sim. Mas vai no Word. No Word? Pronto, acabou. Eu preciso disso para me organizar. Então, mutativo. Mutativo não é apenas mudança, né? É uma mudança que se transforma em estrutura, é uma experiência que é incorporada de uma maneira diferente, que é ressignificada, né? Que é reestruturada dentro da gente e, de certa forma, se transforma numa estrutura a partir da qual, né, nós estamos nos relacionando com os seres humanos à nossa volta e com o mundo físico. Klein, ao propor uma hipótese de como as vivências emocionais são incorporadas ao psiquismo, define duas posições. O conceito de posições, que é uma das coisas centrais da obra de Klein, também não vou entrar nos detalhes de algo que pode ser bastante complexo, mas eu queria me referir a essas duas posições como duas maneiras de organizar nossas experiências. Elas não são estágios de um processo maturacional. Cada uma delas se confronta com a outra como processos que se preservam, né, que se negam e se preservam. A primeira delas, a posição esquizoparanoide, é, sobretudo, uma posição ahistórica. Gera descontinuidade na vida psíquica, na vida afetiva, e, portanto, uma relação de superficialidade consigo mesma e com os outros, ainda que esse outro nem sempre seja reconhecido como uma identidade separada do self. Ela não é patológica em si, ao gerar uma dispersão e fragmentação do sujeito psíquico. Nessa particular organização esquizoparanoide, o indivíduo não é senhor dos seus sentimentos, isto é, não os vive como sendo o sujeito desses. Pode-se dizer que, na posição esquizoparanoide, o indivíduo é vivido por seus sentimentos, que são vivenciados como forças ou objetos concretos. Essa desorganização momentânea do sujeito representa um momento necessário para dar conta das ansiedades que assaltam o ego num determinado momento e, concomitantemente, contém os precipitados de uma necessidade de nova busca pela integração. Então, é um modelo de mente, um modelo de aparelho psíquico sustentado, digamos assim, em duas perspectivas ou duas formas de organizar a experiência. Uma que é a histórica, né? A partir da qual nós vivenciamos as coisas como se elas estivessem absolutamente descontextualizadas, como se elas fossem coisas em si, né? E ela não existe separadamente, ela existe em conjunção com aquilo que ela chamou de posição depressiva. Ambos os nomes não são muito bons para definir isso, mas a contextualização, a concepção por trás é importante. E na posição depressiva, né, a nossa apreensão, a gente organiza as nossas experiências dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva contextual, né? Isso é bastante importante no que tange aquilo que eu acabei de dizer. Na posição esquizoparanoide, a gente não é senhor dos nossos sentimentos, a gente é vivido por eles. O que é isso, né? Eu sou tomado por raiva, eu sou tomado por amor, eu sou tomado por tristeza, eu sou tomado por uma irritação, por um ódio a uma determinada pessoa, determinada situação, determinada condição emocional, etc. e tal. Não é? E isso, eu não sou senhor disso, eu sou tomado por isso. Não é? Enquanto que na chamada posição depressiva, eu já organizo as experiências de uma maneira diferente, eu já sou capaz de contextualizar. A minha raiva surge num determinado contexto, por uma determinada situação. A minha raiva, eventualmente, não é só raiva, eu vou fatorar a minha raiva pode ser uma combinação de algo depressivo, de uma tristeza, de um ressentimento, de um medo. Né? Então, a raiva não é só raiva, a raiva é um conjunto imenso de outros sentimentos, sentimentos que estão ligados eu diria, a redes afetivas diferentes, né, que a gente vai construindo ao longo da vida. O que são essas redes afetivas? Qual é a concepção por trás disso? Se vocês imaginarem, por exemplo, a mente como se eu pudesse usar como metáfora,
uma superfície uma superfície imantada, com diversos núcleos, diversos polos imantadores embaixo. A vida, a experiência da vida, eu poderia pensar como a limalha de ferro. Eu jogo a limalha, ela vai se distribuir em cima daquela superfície. Não é? Se eu não vejo os polos, aparentemente aleatória, de forma aleatória. Se eu olhar com mais atenção, eu vou verificar que tem padrões. Esses padrões, né, são aquilo que eu estou chamando de redes afetivas, que, se conectadas, né, permitem que nós tenhamos uma maior profundidade, uma maior capacidade de refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo. Né? É isso que eu me refiro à questão de estabelecer conexões com as diversas redes afetivas. Esse é um dos objetivos básicos da psicanálise. Há um autor americano, Thomas Ogden, hoje um dos grandes autores do campo da psicanálise, que ele cunha 2 termos esquisitos quando traduzidos para o português, mas importantes como concepções. Em inglês, ele fala em I-ness e me-ness. O que é isso? É uma eudade, né? É uma relação comum enquanto um eu, ou uma relação comum enquanto um mim, enquanto objeto, o me-ness, né? Que eu traduziria por uma espécie de mindade, né? Quando eu estou sendo vivido pelas experiências. Dentre os principais obstáculos ao progresso estão os impulsos destrutivos que invadem os processos de produção de representações mentais, formas simbólicas, e, em consequência, atacam a estrutura dessas formas quando o símbolo ainda está em processo de criação. Em virtude desse ataque, o paciente se desligará dos vínculos que estabelecem relações com certos tipos de memórias essenciais para que ele compreenda o significado do que está sendo expresso. Eu estou dizendo aqui uma coisa que é nova em termos de uma abordagem psicanalítica. Né? Até hoje, a gente tem a tendência de pensar no símbolo como algo que representa ou não representa uma determinada coisa. Ou ele está no lugar ou ele não está no lugar. E a psicanálise, em princípio, estaria interessada, e isso foi a psicanálise dos inícios dela, né, e a psicanálise que, de certa forma, essa concepção que passa para o cinema, né, que passa para a mídia, como se a gente quisesse sempre buscar, na fala do paciente, nas nossas maneiras de viver, a reedição de uma situação passada a partir de coisas que representam determinadas situações passadas inconscientes. A ideia aqui é nova. A ideia é que o símbolo não apenas representa, esse é apenas um aspecto do símbolo. O símbolo também expressa uma determinada coisa. Né? Por exemplo, um determinado paciente pode me contar que ele, por exemplo, sonhou com um gato preto. O gato preto representa, digamos assim, a sogra dele, né? Mas a questão central para a psicanálise não é apenas o que ele representa, mas por que um gato preto? Não é? Por que não foi um elefante? Por que não foi um coelho? Por que não foi um armário? Por que não foi uma banana? Né? Como ele representa é o aspecto expressivo do símbolo. Né? E o que eu estou dizendo aqui é que, nesse próprio processo de construção do símbolo, quando a mente está num processo contínuo, né, de relação consigo mesmo e com o mundo, elaborando esses instrumentos, esses tijolinhos com os quais a gente pensa, ela pode limitar, né, o alcance desse símbolo. Ele pode, o gato preto, expressar apenas, digamos assim, azar. Né? Mas o gato preto pode ter outras conotações, se essa construção estiver mais liberada. Ele pode ser associado, por exemplo, a uma sexualidade selvagem, gatos no cio. Não é? Pode estar associado aos aspectos mais primitivos da vida humana, né, do felino, etc. E tal. Então, o símbolo, na própria construção, ele pode ser interferido, né? Ele pode impedir que a gente tenha acesso a um instrumento que abarque um aspecto mais amplo da realidade. Até aqui, eu tenho a impressão de que eu lidei com as questões centrais, né, dos objetivos da psicanálise para Melanie Klein, e para todo um grupo de analistas, eu diria que se inspiram
e Melanie Klein, né? E agora eu poderia tentar aprofundar um pouco mais essas questões, ou seja, estou mudando de círculo, estou mudando de órbita, estou mais próximo assim ao centro. E, evidentemente, na medida em que a gente vai se aproximando do centro, a questão se torna mais complexa, né? Então, eu acabei de falar no símbolo desses instrumentos de pensamento, que eles podem ser interferidos de duas maneiras, eles podem representar erroneamente uma situação, podem nos enganar quanto àquilo que eles representam, ou eles podem expressar pouco, né? Ou seja, dar acesso a poucas redes afetivas, ou seja, dar acesso a poucos aspectos da minha vida emocional. Mas aí há uma questão, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando em crescimento, nós estamos falando em progressão. Não é? Como é que o símbolo progride? Como é que o símbolo cresce? Né? Num primeiro momento, essa é uma questão esdrúxula, né? Porque o símbolo ou representa ou não representa. Como é que isso pode crescer? Né? E aí vem uma série de autores, vem uma série de reflexões, isso tem sido a área dos meus trabalhos junto com a minha mulher, nos últimos 10, 12 anos, que é uma questão ligada a isso. Como é que o pensamento vai se desenvolvendo com base nas transformações simbólicas, né? E aí vem um termozinho bastante complicado, que é o seguinte. Deixa eu ver. Temos que considerar seriamente que esse conceito implica na possibilidade de que a mentalização não seja sensorial no seu início, e que se refira a objetos para os quais é preciso inventar ou tomar emprestadas formas da realidade externa. Símbolos, né? Muito alimentado pela realidade externa. Que tenha na emoção seu fenômeno central, e que suas leis não sejam da lógica ou da matemática, mas sim as da progressão em qualidades formais. O que é a progressão de um símbolo em qualidades formais? Eu me referi ao gato preto, né? O gato preto é um gato preto, ele representa uma determinada situação e ele nos dá acesso a um conjunto de sentimentos. Agora, ele tem, como as palavras também têm, um aspecto denotativo e um aspecto conotativo. Denotativo é a palavra em estado de dicionário, digamos assim, a definição. O conotativo são todas aquelas áreas que estão implícitas ou podem ser metaforizadas a partir de uma determinada palavra, a partir de uma determinada ideia, a partir de uma determinada cena, a partir de uma determinada experiência. A progressão em qualidades formais do símbolo se refere, digamos assim, aos aspectos conotativos do gato, não é? Eu mencionei alguns deles. Por exemplo, o gato enquanto um ser primitivo, uma coisa que dá azar, né? Isso não é o gato em si, é o que o gato passou a representar dentro de um contexto histórico. Mas o gato também é um bicho altamente autocentrado, né? Então, ou pelo menos assim a gente tende a ver o gato. Então, a outra conotação do gato é aquele aspecto narcísico, do autocentramento. Então, eu estou aprofundando um pouco, mas eu estou tendo acesso a um aspecto expressivo diferente, mais amplo do gato. Mas o gato também é aquele bicho que faz e que a gente chega perto e pode ser unhado, uma coisa selvagem, né? Depois, a gente pode imaginar, né, isso se amplia, a gente pode pensar no gato preto em teto de zinco quente. E aí a gente já está associando a uma obra literária, a uma obra teatral que está associado diretamente, não é, à questão da família, do significado da vida familiar, etc. e tal. Então, a progressão em aspectos formais se refere a essa possibilidade do símbolo se ampliar no seu universo conotativo. O universo denotativo ele se amplia menos, né? Mas ele também é modificado. A própria palavra mesa, né, por exemplo, denotativo mesa, é aquilo que se refere às qualidades gerais de todas as mesas, mas eu posso me referir a uma mesa holandesa, já é uma mesa específica, uma mesa do século XIV.
já é mais específico ainda, me remete a um período da Holanda, me remete a uma certa concepção de estética. Não é? Então, o denotativo também varia um pouco em relação ao conotativo. Deixa eu ver o que mais que eu posso... eu vou mencionar muito brevemente, né, de uma forma sucinta, o caso de um paciente. Muito brevemente, para dar para ilustrar um pouco isso que eu acabei de dizer, e aí eu termino. Eu queria ilustrar mencionando um exemplo clínico de um paciente que sonhou que aviões israelenses amarelos estavam bombardeando uma central nuclear no Irã, em Teherã, quando um dos seus pistões falhou o pistão do avião. Nesse momento, o avião teria... Isso é um sonho, né? Nesse momento, o avião teria que fazer uma aterrissagem de emergência. Mas, como estava matriculado no Burundi, esse é o sonho do paciente, era um avião que tinha a matrícula do Burundi, nenhum aeroporto quis recebê-lo. Burundi, país primitivo, África, nenhum aeroporto quis recebê-lo, e ele não tinha como aterrissar, porque todos os países em volta do Irã eram inimigos de Israel. Né? Num primeiro momento, a cor amarela dos aviões foi associada apenas ao nazismo, devido à cor das estrelas de Davi, que os judeus eram obrigados a portar. E a falha nos pistões, de alguma maneira, representava sua impotência sexual, consequência de uma recente cirurgia para a retirada da próstata. Esse paciente tinha acabado de ter um diagnóstico de câncer, né, e estava impotente devido à cirurgia, uma impotência passageira. Posteriormente, em outras sessões, em outros momentos, o paciente sonha que era criança novamente e estava brincando com aviãozinhos de papel. Eu estou pegando uma série de sonhos que se referem ao mesmo símbolo, ao mesmo contexto simbólico, para mostrar essa evolução. Com aviãozinhos de papel, junto com um seu amigo. E no sonho ainda, os dois eram crianças, e esse amigo tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de receber a notícia que esse amigo faleceu. E ele teve esse sonho, então, com os dois crianças, brincando com aviãozinhos de papel. No sonho, o aviãozinho do amigo aterrissava numa poça d'água e era destruído. E o paciente, então criança, sentia-se triunfante diante do amigo, embora, quando acordou, tenha se sentido muito mal com isso, pois gostava muito desse amigo. É um amigo de longa data, um amigo de imigração, um amigo... E daí ele se sentisse tão mal assim. Ele, como criança, os dois estavam brincando de aviãozinho, o amigo dele tem o aviãozinho caído na poça, destruído, ele, no sonho, sente um enorme prazer, um triunfo com aquilo, e quando ele acorda, ele está se sentindo muito, muito, muito mal. O paciente associa, então, esse novo sonho ao anterior, com os aviões amarelos. A cor amarela agora evoca a imagem de Varsóvia, ou Berlim, destruída, e também da depressão da mãe, da qual ele se recordava com um profundo ressentimento e mesmo ódio, e igualmente sua depressão no presente. Ele associa tudo isso. Né? Posteriormente, essa depressão materna foi associada à perda de um irmão. O amarelo também se referia agora às mudanças de áreas geográficas no mapa. É preciso dizer que esse paciente migrou 4 vezes durante sua vida, em consequência da necessidade de sair de países que se tornaram hostis aos judeus ou à ideologia política que ele abraçava. Até que ele chega ao Brasil, mas antes disso houveram 3 imigrações. Nas circunstâncias dessas imigrações passadas e no presente pós-operatório, o paciente estava profundamente deprimido. Nesse caso, podemos seguir com clareza a expansão dos aspectos conotativos do amarelo. O avião amarelo não é mais tão somente o aspecto representativo da potência sexual. O avião, pistão, falha, impotência sexual. Mas vem associado aos aviões de papel, tanto ao ódio do paciente, ao estado mental depressivo da mãe, quanto à competitividade. E isso é uma nova rede afetiva que se abre, né? No que se refere ao falecido irmão. O avião abatido agora pertence ao outro.
causador da depressão materna, e é um estado depressivo que ele atribui ao analista e a sua memória do momento quando relatou a este que estava com câncer de próstata. Eu vou tentar explicar isso e assim eu termino. O que foi esse... Então, eu estou falando, retomando o fio inicial, estou falando no desenvolvimento do ponto de vista kleiniano, ligando a ideia do desenvolvimento mental, ligando a ideia de crescimento. Esse crescimento está associado a uma ampliação dos instrumentos que nós nos utilizamos para pensar, ou seja, símbolos. Esses símbolos têm mais do que um aspecto, até agora foram vistos mais como representativos de uma determinada coisa. Eu estou introduzindo uma outra dimensão, ele não apenas representa, ele expressa alguma coisa, então não é importante apenas aquilo que ele é, mas como que ele representa uma determinada coisa, não é? E estou relacionando a esse crescimento a possibilidade desses instrumentos do pensamento, ou seja, símbolos, ampliarem a sua capacidade através de uma ampliação das suas qualidades formais, ou seja, aquilo que apareceu primeiro como um avião amarelo, aquilo que estava ligado ao nazismo, que estava ligado às estrelas de Davi, tornam-se agora inseridos numa outra rede afetiva, onde se insere situações da vida dele, que são, de certa forma, reinauguradas pela recente morte desse amigo. Ele sonha que os dois crianças, existe essa questão de competitividade, ele triunfa sobre o amigo, sente-se muitíssimo mal, para ele é inconcebível ter esse sentimento, aí abre-se uma outra rede afetiva, qual seja, ele se lembra da depressão da mãe, associa a depressão dele, associa a depressão da mãe à morte de um irmão, nessa altura, que deixou a mãe depressiva, um irmão que morre ainda criança, e, nesse sentido, digamos assim, ele está revivendo a sua depressão como parte, né, daquele universo emocional que, digamos assim, que se espalha ao longo de toda a sua vida. Agora, também está ligado a uma situação competitiva, está ligada, né, é representada graficamente no sonho, imageticamente, por Varsóvia destruída, ou Berlim destruído, né, e essa destruição está associada à depressão. Vejam como essa primeira relação dos aviões amarelos, vão se ampliando, né, e cada vez dão acesso a novas redes afetivas através de uma ampliação dos aspectos formais, dos aspectos conotativos, né? É isso que eu estou chamando de ampliação do símbolo, progressão do símbolo e suas qualidades formais. Eu diria que o objetivo básico da psicanálise, dentro da perspectiva kleiniana, está inserida nisso tudo que eu disse a vocês. É a busca de um dar nome àquilo que nós somos, não é? E nós somos muitas coisas. E aquilo que nós somos não existe apenas num momento único do tempo. É um momento, é um ser que está em permanente transformação, que pode ser captada de diversas maneiras, dentre suas muitas manifestações. Essas podem dar origem a sentimentos menos profundos ou mais profundos. O acesso a sentimentos mais profundos nos permite o incremento da natureza e da qualidade das nossas relações de intimidade. Isso nos permite pensar o mundo de forma cada vez mais ampla, ou seja, é o ser humano dando conta de compreender a complexidade tanto do mundo interno quanto do mundo externo, né? E é o aprofundamento permanente daquilo que o Guimarães Rosa coloca na boca do Riobaldo quando ele se refere à matéria vertente, né? Aquilo que nós somos, a matéria que vai se constituindo em matéria mental, em sentimento, e que vai progredindo cada vez mais. Se não progredir, a gente volta para trás, né? Essa é uma das concepções básicas do pensamento kleiniano. Não existe quando a gente estaciona num determinado momento, a gente está voltando para trás. Eu acho que isso é o básico que eu podia dizer para vocês hoje sobre Melanie Klein. Agora vamos ouvir o Paulo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a excelente apresentação do Elias
e dizer que talvez a gente mude o nome do título do livro para Psicanálise, um antídoto contra a burrice.